Com isso, irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa aula. Tenham todos uma boa semana. Prezados irmãos e irmãs, quero convidá-los para as aulas da Escola Dominical aqui da Catedral Evangélica de São Paulo. Igreja esta que é mãe do presbiterianismo aqui na cidade e também em todo o estado. As nossas aulas são transmitidas ao vivo, sempre aos domingos, a partir das 9h30. Nosso objetivo é compartilhar com vocês as riquezas do Evangelho de Cristo, a partir de temas e assuntos relevantes para a nossa vida e para a nossa fé. Nas aulas, nós lemos, estudamos e refletimos a Palavra de Deus, com o propósito de sermos edificados e transformados mediante a presença e o agir do Espírito Santo em nós. Contamos com vocês em nossas aulas da Escola Dominical. Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a primeira igreja, primeira IPI, a Catedral Evangélica. É uma alegria, um prazer poder ministrar essa aula para vocês nesta manhã. Eu agradeço ao reverendo Reginaldo von Zuben, que me fez este convite para estar gravando esta aula e aí disponibilizando para que vocês pudessem estudar sobre esse tema tão importante na vida e na história da igreja. A igreja diaconal na tradição reformada. E eu quero ler um texto bíblico para vocês, que se encontra lá em Efésios, no capítulo 2, do primeiro verso ao verso 10º, que diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito, que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam, assim porque somos seres humanos como os outros. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, vida que temos em união com Cristo Jesus. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é um presente dado, mas é, melhor, um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, não vem de obras, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Palavra do nosso Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos traz 3 afirmações importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, que nós estávamos mortos. Estávamos perdidos e condenados. Segundo, que Deus, vendo a nossa incapacidade de nos salvar, incapacidade de sairmos desta situação de morte, de condenação,
Deus então providencia a nossa salvação. E faz isso enviando o seu único Filho, Cristo Jesus. E ele então derrama a sua graça sobre nós, porque Jesus leva sobre ele todos os nossos pecados. E a sua graça é derramada sobre a nossa vida. Por isso ele afirma que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E terceira afirmação, embora ele deixa muito claro que essa salvação vem pela graça, não é uma questão de mérito, não é uma questão de conseguirmos através das boas obras, mas ele mostra a importância delas na vida, na trajetória, na caminhada daqueles que foram comprados com o sangue de Jesus e se tornaram discípulos e discípulas de Jesus. Ou seja, temos que praticar estas obras, não para alcançar a graça, mas porque fomos alcançados por essa graça. Portanto, é sobre isso que nós vamos conversar, mas conversar dentro de um contexto específico na história da igreja, na história da humanidade, em que aconteceu e se deu a Reforma Protestante, lá no século XVI. Então a Reforma Protestante ela trouxe profundas mudanças no pensamento religioso, além de outras áreas da sociedade, mas quero me ater aqui à questão religiosa. Vários são os reformadores que se destacaram. Martinho Lutero, aquele que deu o início, Calvino, Martin Bucer, Eurico Zwinglio e muitos outros. Os mais conhecidos da igreja, até da sociedade, é Lutero e Calvino. Lutero, que viveu de 1483 a 1546, foi um monge agostiniano muito preocupado com a sua salvação. Lutero não queria reformar ou fazer uma nova igreja. Lutero queria alcançar algo que pudesse trazer alento e paz ao seu coração. Ele queria ver realmente a sua salvação. As obras não traziam isso, o martírio não trazia isso, e ele então, as aflições não traziam isso, e ele então estava em busca de algo que pudesse garantir a sua salvação, trazer paz ao seu coração. E ele é um estudioso da Bíblia, professor de teologia, que encontrou em Romanos a resposta que tanto procurava. A salvação é pela graça mediante a fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Lutero encontrou. E a partir disso, ele escreve, olhando para a igreja, claro, vendo a corrupção da igreja, vendo que a igreja havia se desviado dos ensinamentos bíblicos. Ele escreve 95 teses e fixou na porta de Wittenberg, lá na Alemanha. Teses seriam aí de Lutero, sentenças, 95 sentenças nas quais ele combatia aí todo o desvio da igreja, chamando a igreja ao arrependimento, chamando a igreja para que pudesse voltar à palavra de Deus. E para Lutero, as obras não tinham um valor meritório, mas era uma consequência da salvação, como diz o apóstolo Paulo. Ele entendia o amor ao próximo como uma regra áurea. Em 1516, fazendo uma crítica à atividade caritativa da igreja da Idade Média, ele dizia: um amor que espera até que chegue à necessidade extrema é um amor lerdo, muito preguiçoso, na verdade nem sequer é amor. Para Lutero, a mendicância era o acúmulo de todas as transgressões da ordem e do mandamento divino, algo totalmente contrário ao amor ao próximo que as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo e quanto no Novo Testamento, especialmente em Jesus, aí defendia. Para ele não havia maior culto a Deus do que o amor cristão que ajuda e serve aqueles que estão carentes. Segundo Theodor Strom, em Lutero, podemos distinguir uma tríplice diaconia.
uma diaconia elementar a ser praticada no círculo de convívio primário e no contexto familiar e do trabalho remunerado lá no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Uma diaconia da igreja, voltada essa para a congregação, que no treinamento e aprendizado da fé visa não apenas a comunhão, mas a transformação da sociedade. Uma diaconia política, voltada à comunidade civil, que começa pelas causas da miséria, da fome, da enfermidade e que procura disponibilizar, assegurar e desenvolver condições para um convívio social justo. Mas a nossa ênfase nesta aula está em Calvino. Calvino, o reformador Calvino. Reformador Calvino, que é responsável por esse sistema de governo na qual nós fazemos parte. A nossa denominação faz parte, ou seja, presbiteriano. Somos uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana e uma igreja presbiteriana independente. Calvino nasceu em 1509, faleceu em 1564. João Calvino nasceu na França, na cidade de Noyon, uma pequena cidade situada a cerca de 100 quilômetros a nordeste de Paris. Calvino se converteu à fé reformada por volta de 1533, 1534. Foi um período de lutas, de inquietação, de dúvidas, de perseguições, e por causa da perseguição aos protestantes na França, Calvino tem que fugir, e ele vai parar então em Genebra. Não era sua intenção permanecer ali, ele queria passar uma noite ali. Calvino queria se dedicar aos estudos e entendia que dessa forma ele poderia contribuir melhor com a reforma. Mas ali em Genebra tinha um grande amigo dele chamado Farel. E Farel, em conversa com Calvino, ele faz quase que uma ameaça. Talvez seja realmente uma ameaça veemente para Calvino. Ele diz que Deus o amaldiçoaria, o seu lazer, os seus estudos, se em tão grave emergência ele se retirasse, recusando-se a ajudar. E a partir dali, a vida e o ministério de Calvino ficou ligado à cidade de Genebra. E dali nós podemos dizer para toda a Europa. Calvino foi o teólogo que melhor sistematizou as ideias da reforma. Além de outros escritos, escreveu aquilo que se tornou mais conhecido dos seus escritos, que é Institutas, Instituição da Religião Cristã. Um compêndio extenso das doutrinas cristãs reformadas, na qual temos duas boas traduções aí no nosso português. Uma da editora Cultura Cristã, que fez isso em 4 volumes, disponibiliza em 4 volumes, e tem uma outra feita pela Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, que disponibiliza em 2 volumes. Calvino, ele defendia que devemos levar uma vida santificada e que a mesma se manifestava pelas obras. As suas ordenanças eclesiásticas eram um plano detalhado para a ordem e o governo da igreja, que ele apresenta ali para o conselho da cidade. Ele menciona 4 ofícios: pastores, doutores, presbíteros e diáconos, que correspondem às áreas doutrina, educação, disciplina e ação social. Calvino redescobriu a função do serviço social desempenhada pelos diáconos na igreja primitiva. Podemos afirmar que Calvino entendia que a diaconia fazia parte da missão da igreja, que a igreja, em cumprimento ao chamado de Jesus e ao serviço a Jesus, deveria então servir também ao seu próximo. Para Calvino havia 2 tipos de diáconos: administradores, que recolheriam e geriam os fundos destinados ao socorro dos pobres, assistentes sociais, que utilizavam esses fundos na assistência direta aos necessitados, aos carentes.
Então, aqueles que administravam e aqueles que iam ao encontro dos carentes levando esses recursos, conforme a necessidade. Calvino era contra o acúmulo de capital. Acúmulo esse que se tornou um mandamento no puritanismo, no calvinismo puritano do século XVII. Para ele, para Calvino, o pobre, enquanto nessa condição, tinha que receber a ajuda dos ricos, pois os mesmos representavam na terra uma das formas ou tipos de Cristo. Defendia a igualdade social e dizia que a desigualdade era um pecado e contrária à vontade de Deus. Afirmava que o acúmulo de bens era a manifestação do egoísmo e do pecado humano, que tal acúmulo corrompia a ordem natural da economia, que segundo o desígnio de Deus, a economia deveria assegurar a todos viverem com tranquilidade e sem necessidade. Calvino não era contra as riquezas, mas era contra o repouso ou a confiança nas riquezas. Esse era o grande perigo, pois poderia deixar de buscar a Deus, de buscar uma vida santa, uma vida consagrada e, consequentemente, desprezar o pobre, desprezar o necessitado. Ele era a favor da distribuição justa dos bens e contra o acúmulo nas mãos dos ricos. Para Calvino, os gastos supérfluos eram condenáveis, não tanto em razão do luxo em si, mas em função do seu sentido desrespeitoso e provocante em relação aos pobres. Os reformadores e o próprio Calvino, isso está registrado na história, nos livros da história da igreja, eles viveram de uma maneira muito simples, recusando muitas vezes benefícios adicionais, pois era mais do que eles necessitavam. Abriam mão disso. Calvino afirmava que a incredulidade dos homens na providência de Deus era a responsável pela desordem econômica. Há um livro chamado assim, O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Ele foi escrito por André Bieler e ele destaca uma afirmação do reformador sobre isso que diz assim: esta incredulidade os conduz, por falta de confiança na providência de Deus, ao assambarcamento dos bens destinados a todos. E esse assambarcamento rompe o equilíbrio da distribuição. Eis qual a causa porque sempre os homens granjeiam e adquirem para si e nunca se podem saciar. E quanto mais têm, tanto mais lhes inflama a ganância, como um hidrópico ao ter bebido. Para Calvino, na Bíblia, não havia nenhuma equivalência entre riqueza e bênção, sendo que a riqueza não é senão figurativa da bênção de Deus. Mas a bênção não significa riqueza e nem precisa dela para existir. Portanto, a falta dos bens materiais em nada diminuiria a graça do nosso Deus. Não havendo, portanto, uma relação aí necessária entre graça e riqueza, como os calvinistas, aí repito, os calvinistas puritanos, lá no século XVII, acreditavam e buscavam. Para ele, muitas vezes, Deus nos priva das riquezas para nos ensinar verdades espirituais, como aprender a descansar nas promessas de Deus. Não é uma apologia à pobreza ou voto de pobreza, mas a resignação diante dela e a confiança na providência de Deus. Por isso Calvino escreveu: se a confiança em Deus não exclui o trabalho, elimina em contraposição o orgulho e a falsa segurança que o homem crê poder fundamentar sobre o seu trabalho, tão frequentemente acompanhados de uma atividade febril, desmesurada e de um zelo profissional que devora toda a existência. Calvino, por muitos anos,
ele foi pastor da igreja de São Pedro, lá em Genebra, na cidade de Genebra. E a sua prática pastoral não se resumia somente dentro das paredes da igreja, mas ela tinha uma dimensão diaconal que ganhava as ruas da cidade e influenciava toda a cidade de Genebra. Wilson Castro Ferreira, ele escreveu uma biografia de Calvino e ele diz assim: o que Calvino realmente fazia era formular o seu sistema teológico, procurando torná-lo pertinente à sociedade cristã que ali queria implantar. Calvino acreditava que o evangelho tinha que permear toda a cidade. As leis, a atuação dos governantes, a atuação dos empresários, ou seja, de toda a população. A prática pastoral de Calvino serve de exemplo de comprometimento com Deus e o seu reino, mostrando de maneira concreta o amor de Deus para com as pessoas, para com a sociedade. A atuação de Calvino na cidade de Genebra foi muito profícua. Existia ali já o Hospital Geral, na cidade de Genebra. Mas Calvino, quando ele chega ali, ele vê a situação, ele contribuiu muito para melhorar o atendimento para os doentes, para os pobres, órfãos e aos idosos, para que todos pudessem ter os alimentos básicos. Calvino, então, ele trabalha ali com os governantes da cidade para que se façam medidas de ordem econômica que eram tomadas contra o monopólio e a especulação. Alderir de Souza Mato, historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu texto João Calvino e Diaconato em Genebra, ele diz assim, que em muitas oportunidades Calvino condenou severamente a ganância e a insensibilidade dos ricos, porque ele estava preocupado com que as dádivas de Deus fossem usadas para o benefício de toda a comunidade do povo de Deus. Ou seja, aquilo que Deus dá não é somente daquele que recebe, mas é para ser usado, administrado com um bom mordomo para atender às necessidades dos outros também. No seu sermão 95, no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, do versículo 11 a 15, Calvino afirma o seguinte: Deus mistura os ricos e os pobres, para que eles possam encontrar-se e ter comunhão uns com os outros, de modo que os pobres recebam e os ricos repartam. Para Calvino, a igreja era chamada para viver a sua fé dentro da realidade vigente, influenciando-a com o Evangelho de Cristo. Convém aqui salientar que a assistência social é concebida por parte de Calvino e também dos reformadores como uma função coletiva, tanto da igreja quanto também da comunidade civil. Por isso, os seus ensinos e vivência do Evangelho extrapolava as paredes do templo e ganhava então a cidade. Era a igreja influenciando a sociedade para que essa também agisse diaconalmente, inclusive os governantes, inclusive aqueles que detêm o poder e devem então fazer leis justas para que todos tenham, para que todos possam usufruir dos bens ali da cidade. Vale ressaltar que o trabalho diaconal da igreja reformada, da igreja ali em Genebra, não ficava num assistencialismo, mas tinha uma dimensão libertadora, pois propiciava condições necessárias para que as pessoas não precisassem mendigar. No Hospital Geral, as crianças dos enfermos recebiam instrução de um professor. Ali o pai estava em possibilidade de trabalhar, ali as crianças então recebiam essa instrução. Essa educação era estendida aos adultos que estavam ali internados, também a fim de reeducá-los profissionalmente, para dar condições de voltar para o mercado de trabalho. A atuação de Calvino ia muito além do que exigir melhores salários aos trabalhadores, mas ele condenava o luxo
em relação aos pobres, ajuda aos estrangeiros. Por exemplo, em 1549, Calvino, então, ele funda o Fundo Francês. Esse fundo é para atender aí os refugiados, aqueles que por causa da perseguição da Igreja Católica se refugiavam nas cidades ou países protestantes, e muitos chegavam então em Genebra, porque sabiam do que estava acontecendo em Genebra, e aí chegavam ali. E esse fundo francês era para atender as necessidades desses refugiados, que muitos tinham que largar tudo lá nas suas cidades, no seu país, para poder fugir, e precisavam então de ajuda. E este fundo, ele era administrado pelos diáconos da igreja. Não era um fundo simplesmente ali da igreja, não, mas que envolvia toda a cidade. E os diáconos da igreja que administravam esse fundo. Também fundou, porque ele tinha uma preocupação com a academia, com o ensino, com a educação. Ele funda a Academia de Genebra, que depois viria a ser a Universidade de Genebra. Stanford Reid, em seu livro Calvino e sua influência no mundo ocidental, ele escreveu o seguinte: o trabalho de Calvino, tanto como pregador quanto professor, foi extremamente eficaz em Genebra, pois estudando-se a história da cidade durante esse período, pôde-se ver que muito da mudança ocorrida ali foi provocada por suas atividades. Ou seja, é alguém que marca com a sua vida e a sua fé e a sua obediência a Cristo Jesus, não só ali conduzindo a igreja, mas deixa marcas concretas na sociedade, na qual a sociedade olhava para Calvino e olhava para a igreja e via ali uma referência de conduta, uma referência de comportamento, de como deveria ser as relações entre as pessoas, de como os governantes deveriam então agir para que a população pudesse ter todas as coisas necessárias para a sua vida, para a sua sobrevivência. Concluindo, eu penso que, como igreja reformada, igreja presbiteriana independente, precisamos urgentemente voltar os nossos olhos para Calvino e a sua atuação lá em Genebra. Muitos presbiterianos independentes não conhecem Calvino, não conhecem a sua atuação pastoral, diaconal lá em Genebra. Muitos, por conta desse ranço do catolicismo, desprezam Calvino, seus ensinos e a sua atuação pastoral diaconal ali, porque entendem que nós, se dermos muita atenção, estamos vendo Calvino como um santo a ser canonizado. Mas Calvino estava longe disso. Calvino não queria nada disso. A história diz que Calvino, ele deixou no seu testamento ali que quando morresse, que não fosse identificada o seu túmulo. Que não fosse identificado, para que não houvesse nenhum tipo de romaria, nenhum tipo de ida, né, de peregrinação, né, daqueles que viam Calvino realmente como alguém importante da igreja, na cidade ali, e pudessem fazer esse tipo de procissão, esse tipo de coisa que Calvino abominava e não queria jamais. Até hoje não se sabe aonde Calvino foi enterrado, ou seja, se sabe o cemitério, mas não sabe qual é a lápide. Onde está o seu túmulo? Portanto, precisamos conhecer Calvino, conhecer os seus ensinamentos. As institutas, é fundamental que todo presbiteriano pudesse ler, pudesse estudar as institutas, mas há muitos outros livros. Ele escreveu aí praticamente todos os comentários bíblicos sobre todos os livros da Bíblia. Há muito que se estudar e conhecer Calvino, que naquela época, sem ter as condições que nós temos hoje, foi muito produtivo na sua área teológica e que deixou para nós esse legado. Mas deixou um legado de atuação, de pastoral, de diaconia na vida da cidade de Genebra. Seu ensino
E sua atuação, como eu disse, não só influenciou Genebra, mas influenciou ali, né, grande parte da Europa. Uma prática pastoral encarnada, sensível à dor e ao sofrimento humano, que levava a igreja a viver de maneira concreta o amor de Deus na sociedade. Aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios. Estávamos mortos, Cristo nos dá vida, derramando a sua graça, e Ele então nos capacita para que andemos diaconalmente. Porque a diaconia é a resposta ética ao chamado de Jesus, para o seguimento de Jesus. Seguir os passos de Jesus é viver diaconalmente, não só na igreja, atendendo às necessidades ali internamente, mas principalmente olhando para fora, lugar da atuação do povo de Deus, aonde devemos viver aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos, onde devemos deixar marcas concretas do amor de Deus, permeando a sociedade, as relações, a vida das pessoas. Por isso, Calvino foi um teólogo, foi um professor e pastor da igreja, mas também podemos afirmar com toda certeza, Calvino foi um diácono e por isso foi pastor, não só da igreja de São Pedro, mas pastor da cidade de Genebra. Que Deus vos abençoe. Amém.